Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Davi Lima, vou estar acompanhando os senhores em Direito Constitucional para concursos, certo? Vou fazer uma pequena apresentação. Sou advogado, né? Sou professor de instituições de ensino superior, algumas faculdades e também cursinhos preparatórios para concursos, tá certo? Já faz mais de um ano. Sou advogado já há quase 3 anos, né? Me formei na Universidade Estadual Vale do Acaraú, a turma de 2017.1, e iniciei minha carreira nos concursos, né? Desde muito jovem, dos 18 para 19. No primeiro concurso que eu estudei, eu já logrei êxito, né? Passei em nono lugar para técnico da Receita Federal, Ministério da Fazenda, né? Para o polo de Sobral, aqui em Sobral, Ceará. Depois continuei estudando, passei para técnico e analista do TRT da 2ª Região em São Paulo. Continuei estudando, passei para procurador de Santa Luzia na primeira fase e procurador de Massapê, certo? E aí a gente passa em alguns concursos, né? Também, obviamente, passei na OAB, claro, exame 22. E a gente às vezes fala das aprovações, mas não fala das reprovações. Então eu fui reprovado também em muitos concursos, né? Incontáveis, já perdi até a conta. E tudo isso, as aprovações e as reprovações, elas me ajudaram a hoje me tornar, né, o que eu chamo, inclusive faz parte de um dos meus trabalhos, que é preparar estudantes para se tornarem concurseiros profissionais, né? Vocês podem aí me adicionar no Instagram, seguir a minha página, Davi Lima, _ADV, para mais dicas, né? Eu sempre estou postando diariamente dicas e estudos para concurso, para transformar vocês, por meio de uma consultoria especializada, transformar vocês em concurseiros profissionais baseados em todos os métodos e técnicas que eu utilizei para resolução de questões, para revisão, para o momento da resolução da prova, para questões discursivas, para redação, enfim, uma série de dicas que nós posteriormente podemos adentrar mais nesse tópico, tá bom? Então nós vamos dar início agora à disciplina de Direito Constitucional, tá certo? O primeiro ponto aqui é a introdução à Constituição. Eu vou falar um pouquinho da importância da nossa Constituição Federal de 88, tá certo? Vou estar aqui trocando o meu olhar tanto para a câmera quanto para os meus materiais aqui de aula, os meus suportes aqui de aula, para poder estar preparando para vocês uma aula sempre muito objetivas, com algumas questões, para que a gente possa focar realmente naquilo que cai em direito constitucional, tá certo? Direito constitucional, direito administrativo, todas as outras disciplinas que os senhores irão estudar são muito grandes. Então nós não podemos perder tempo sendo massivos, sendo maçantes em temas de menor relevância. A gente vai focar naquilo que realmente cai com muita objetividade e de forma nenhuma deixando a desejar o conteúdo em si ou aquilo que será cobrado nas questões, tudo bem? Então, vamos dar início aos nossos temas aqui em Direito Constitucional, introdução à Constituição de 88. Pessoal, o primeiro ponto que eu tenho para falar para os senhores é que todo Estado democrático de direito, ele necessita de uma Constituição. Ele necessita de um conjunto de normas, certo? Que regerá basicamente ali os direitos sociais, regerá os direitos individuais, os direitos coletivos, os direitos quanto à nacionalidade, os direitos quanto aos partidos políticos, os direitos e os deveres relativos à administração pública em geral, né, no Poder Executivo, a administração pública aí na sua vertente judiciária, né, que seria no caso o Poder Judiciário, e todos os seus órgãos e tribunais. Tem esse compêndio de normas, ele também necessitará reger o sistema legiferante, certo? Que é o sistema do voto, do exercício de ser votado também. Ele precisa desenvolver temas relativos à seguridade social, ao meio ambiente, aos conceitos de educação, finanças, tributos, saúde, né, previdência, enfim. Todo Estado democrático de direito, né, um Estado em que produz normas e se submete a elas, ele necessita de um compêndio de normas que vai reger os aspectos mais importantes da sociedade, que são alguns desses que eu acabei de falar. E para isso nós chamamos, né, historicamente, com esse termo, o termo de Constituição. Né? Nós temos hoje no Brasil uma Constituição federal, ou seja, ela abrange toda a federação, tá certo? Ela é necessária
para positivação dos demais códigos, né? A gente vai ver nas próximas aulas sobre a ideia da validação das normas na pirâmide de Kelsen, nós vamos ver isso posteriormente. Então, a Constituição ela é necessária para quê? Para que ela venha positivar os direitos e garantias fundamentais. Que direitos e garantias fundamentais são esses? Nós vamos ver ao longo de todo o curso esses direitos, alguns que são estipulados, né, como direitos fundamentais. São os direitos que visam preservar o princípio maior da razão de ser da Constituição, que no caso seria, de acordo com alguns doutrinadores, a dignidade da pessoa humana. Certo? Então, o que a gente acabou de falar? Nós falamos que todo o Estado Democrático de Direito, ele necessita de uma Constituição, certo? Seja ela positivada, seja ela escrita, seja ela tácita, né? Seja ela pelos costumes ou baseada em normas esparsas, né? Nem todo Estado Democrático de Direito tem uma Constituição, que eu quero dizer, física num único código, né? Existem outros países que possuem um conjunto de normas que chamam isso chamariam de Constituição, certo? Então, todo o Estado Democrático de Direito, ele necessita desse compêndio que vai validar as normas que estão num escalonamento inferior. Como eu falei, nós vamos ver aí a pirâmide de Kelsen nas próximas aulas. E esse conjunto de normas, que a gente vai chamar de Constituição, ela vai reger os principais aspectos da vida de um ser humano, dotando ele, né, de direitos e garantias e fazendo com que ele ali exerça a dignidade da pessoa humana, a dignidade de ser humano, de exercer a sua vitalidade, exercer seus direitos ali de personalidade. Então, nós vamos ver esses conceitos nas próximas aulas, tá certo, gente? E essa aula, essa primeira aula, ela tenta ser a mais holística possível para que os senhores entendam os limites de onde nós iremos chegar, para que você tenha uma visão ampla e completa, de forma genérica, né, claro, ampla e completa daquilo que nós vamos ver nas próximas aulas, tá certo, gente? Então, a Constituição, o direito constitucional, né, ele vem como esse intérprete da Constituição. A Constituição, ela possui, a nossa Constituição no Brasil, ela possui 250 artigos, certo? Que anualmente eles vão sendo objeto de emendas, de reformas, certo? Por conta aí da atividade de atualização do próprio Estado, tá bom? E aí a gente chama isso de emendas à Constituição. E nesse aspecto, o direito constitucional, ele vem para interpretar a Constituição. Ele vem para interpretar aquilo que o poder constituinte, que foram os deputados e os senadores que foram escolhidos para criar a Constituição de 1988, que é atualmente a que vigora no país, o poder constituinte, ele trouxe termos que muitas vezes o cidadão comum ele não tem condições de decifrar, né, de entender por si só. Aí vem o direito constitucional, vem os doutrinadores, vem os professores, os julgadores, né, a jurisprudência em geral, para interpretar essas normas. E aí, esse conjunto de normas interpretadas e doutrinas, a gente chamou isso de direito constitucional, que é uma visão academicista, né, que é uma visão onde eu tento ali decifrar os códigos, as implicações, as nuances da Constituição. Então, o direito constitucional ele tem como esse principal objeto de estudo a lei fundamental de um Estado. Qual é a lei central fundamental do Estado? A Constituição. A Constituição, certo? Que é que vem trazer, né, de uma certa forma didática, os pontos mais importantes para a vivência e a sobrevivência do indivíduo, de forma sistemática, de forma ali que busca ser didático, mas que nem sempre é. Então, por isso, os doutrinadores, por isso surgem disciplinas, livros doutrinários de direito constitucional, tá certo, gente? Com o desenvolvimento e fortalecimento dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, né, o neoconstitucionalismo, que é a visão contemporânea desses direitos, né, porque vocês sabem que a sociedade ela vai evoluindo. Então nós temos hoje o neoconstitucionalismo, que é uma das correntes de estudo do direito constitucional, que tenta dar nuances contemporâneas, né, termos atualizar os termos da Constituição para que ela não vire um papel morto, para que ela não vire um papel retrógrado, né, para que ela seja sempre atual,
existente, válida e eficaz, eficiente nos seus termos. Então, surgindo aí ao redor do mundo, né, o neoconstitucionalismo, com o objetivo central de assegurar os direitos e garantias para o povo, certo? Democratizar o governo, equilibrar os direitos e deveres do cidadão e, principalmente, impor limites ao poder do Estado. Gente, ao longo da história, muitas ditaduras surgiram, né? Não vou entrar aqui no mérito, se foram de esquerda, se foram de direita, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas nós tivemos inúmeros regimes totalitários aí na Alemanha, em Cuba, na Venezuela, na Espanha, em alguns países e algumas tribos, né, melhor dizendo, da África do Sul. E aí nós tivemos nós vivemos períodos também aqui no Brasil de ditaduras, né, do conhecimento de todos, ok? Então, nós tivemos inúmeros momentos históricos a nível mundial, a nível global, que suprimiram os direitos dos cidadãos, né? Que suprimiram ali as suas liberdades individuais, as suas liberdades positivas. E na maioria desses casos, as constituições estavam sendo desrespeitadas. Então, quando eu não tenho uma constituição, quando eu não tenho uma constituição que ela é eficiente, porque pode até existir a Constituição, mas ela pode ser usada, ela pode acabar sendo usada para meios escusos, né? Para meios ali meios subversivos contra os próprios cidadãos. Mas quando a Constituição ela é efetivada, quando ela busca seu aspecto social, ela busca, acima de tudo, limitar o poder do Estado, certo? Limitar o poder aí, do opressor, da figura do opressor para a figura do oprimido. Existe uma frase de um doutrinador do direito que ele fala o seguinte: entre o empregado e o patrão, entre o fraco e o forte, entre o vassalo e o soberano, a lei liberta e a liberdade oprime. Olha que coisa interessante. A lei liberta e a liberdade oprime. Quando nós temos uma relação de desigualdade na sociedade, certo? Uma relação desigual entre polos, é apenas a lei que vai trazer ali uma certa equiparação, uma certa igualdade, uma certa isonomia dos polos. E a Constituição ela tem esse papel. A Constituição ela tem esse papel não só em relação aos particulares, entre o patrão e o empregado, entre o vassalo e o suzerano, né? Esses são termos da Idade Média, mas que eu utilizei para demonstrar essa relação de desigualdade, né? Vassalo e suzerano. Então, não só nessas relações entre particulares, mas também nas relações entre os particulares e o Estado. Né? Nós sabemos que o Estado, ele por meio do contrato social de Rousseau, certo? Que foi um doutrinador, filósofo, melhor dizendo, na época do Iluminismo, ele desenvolveu a ideia do contrato social, qual era a ideia, em linhas gerais, né? O cidadão, ele dava parcela da sua liberdade, ele concedia parcela dos seus direitos, da sua liberdade para o Estado administrar a vida em sociedade. Então, se cada particular exercesse de forma plena as suas liberdades, o Estado natural, né, da natureza humana, era um outro termo que os filósofos acabavam utilizando, que é um estado de anarquia, que é um estado em que toda a liberdade concedida a todos os indivíduos de forma plena, as relações elas se tornam autoritárias, as relações elas se tornam abusivas, as relações se tornam opressoras, porque sempre o mais forte vai dominar o mais fraco, como diz a canção, né? É o pobre que fica mais pobre e o rico que se torna mais rico, né? De forma parafraseada. A música, eu bem sei que não é assim. Mas de forma parafraseada, o rico vai ficando mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Mas por quê? Porque quando eu dou liberdade plena, a liberdade que deveria libertar, ela vai oprimir. Ela vai ter um efeito contraproducente em relação à sua finalidade. Mas a lei, se ela vir para respeitar a dignidade humana, ela vai vir para quê? Ela vai vir para estabilizar os polos. Ela vai vir para trazer ali equilíbrio entre os polos que estão em desigualdade, certo? Uma certa paridade de armas,
como as leis processuais vão trazer esse termo, vai ser objeto no futuro de conceituação, tá certo, gente? Então, vamos continuar, vamos prosseguir. Então, apesar da doutrina ela não ser unânime, né, no sentido do que é Constituição, nós temos alguns doutrinadores que trouxeram esses sentidos para nós, né, de uma forma atualizada. 3 doutrinadores, que é Ferdinand Lassalle, Hans Kelsen e Carl Schmitt, trouxeram sentidos para tentar definir o que seria aí Constituição. A Constituição, em tese, ela não tem um sentido concreto. Ela não tem, em tese, aí, um conceito uníssono, né? Um conceito absoluto que seja único, né? Não se pode definir a Constituição em termos absolutos, mas em termos relativos. Por quê? Porque vai depender da visão, da forma federativa de cada país, vai depender, melhor dizendo, do sentido de constitucionalismo que o país adota. Então, para a prova, nós temos aqui 3 conceitos, três sentidos do que seria Constituição, que são os mais cobrados em prova. O primeiro sentido é o sentido definido por Ferdinand Lassalle, certo? Que é o sentido sociológico. Gente, o que cai em prova aqui? Você tem que saber 3 coisas. Sentido sociológico está relacionado a Ferdinand Lassalle, certo? No material de vocês vão ter acesso a essas informações e esses nomes, né, estrangeiros, a escrita deles, para não confundir na hora da prova. E você tem que entender a terceira informação mais importante, que é, primeira, saber o nome do autor. A segunda, saber o sentido, certo? Que no caso é o Lassalle, o sentido sociológico. E o terceiro ponto, que é o conceito, que vai se relacionar a quê? Que a Constituição, se ela não representar a realidade social, as forças reais de poder, certo? A soma dos fatores reais de poder, se ela não representar a realidade, ela não passa de uma folha de papel, certo? Ela não passa de uma folha de papel. Você tem que memorizar essas palavras. Ferdinand Lassalle é o sentido sociológico, e se a Constituição não representa a realidade social, se ela não for aplicável, se ela não for eficiente, se ela não for material, se ela não for um fato social, certo? Ela vai ser uma simples norma, uma simples folha de papel. Guarda isso, guarda essas informações, que a Constituição ela precisa representar aí os fatores reais de poder. Esse termo também é bastante aplicável, cai bastante nas provas, tá bom, pessoal? Segundo sentido da Constituição. Primeiro, sociológico, Lassalle, fatores reais de poder, para não ser uma folha de papel. Primeiro sentido. Segundo sentido, sentido político. Sentido político. Quem foi o autor? Carl Schmitt. Autor Carl Schmitt foi o que delineou o sentido político do que seria a Constituição. E o que é que significa o sentido político, professor? Se a Constituição, nesse caso aqui, se ela for, ela não precisa estar relacionada com o aspecto social. Esquece Lassalle. Ela não precisa representar a sociedade. Ela só precisa ter sido emanada por um poder político, certo? É o sentido político. O poder político só precisa emanar, a Constituição só precisa emanar dele para que ela tenha um sentido correto de Constituição. A Constituição seria apenas uma decisão política. Esse é o sentido de Carl Schmitt, certo? Uma decisão política, essa análise é um aspecto apenas decisionista e voluntarista, tá certo? Esses termos também podem cair em prova. E diferencia-se leis constitucionais, pois estas teriam a relevância inferior da Constituição. Então, Carl Schmitt ele diferencia Constituição de leis constitucionais. A Constituição seria superior às leis constitucionais, que não precisariam de uma decisão política fundamental. As leis constitucionais inferiores. Mas a Constituição em si, ela não precisa representar a sociedade. Ela só precisa ter sido emanada de
uma decisão política. É por isso que esse sentido ele é também chamado de decisionista ou voluntarista. É apenas uma vontade de emanar o poder. A validade dessa Constituição, gente, desse sentido, ele estaria relacionada apenas à vontade do governante de produzir a Constituição, certo? E essa Constituição, esse sentido de Carl Schmitt, né, ele foi utilizado, de acordo com alguns doutrinadores e historiadores, para aí, esse sentido ele foi utilizado para validar muitas ditaduras, certo? Dentre elas o próprio nazismo. Assim, alguns doutrinadores atribuem esse sentido ao nazismo, no sentido de que a Constituição ela não representava de fato ali, a Constituição alemã daquela época, ela não representava o aspecto social prático, não representava o anseio da sociedade, mas apenas uma decisão única, né, monárquica, entre aspas, né, particular do governante para as suas vontades, ok? E o terceiro sentido da Constituição é o sentido jurídico de Hans Kelsen, tá certo? Sentido jurídico de Hans Kelsen. Qual é aí o aspecto a ser analisado desse terceiro sentido, né, da Constituição? É que a Constituição ela seria entendida como uma norma jurídica pura. Ela não poderia ser relacionada com outras disciplinas, né? Isso aqui faz parte aí do positivismo jurídico, é uma disciplina que a gente estuda em História do Direito, não vou entrar nesse mérito aqui, mas a ideia da norma jurídica pura seria o seguinte: para Hans Kelsen, a Constituição ela deveria ser analisada de forma única e exclusivamente como uma lei, pela ótica do legislador, e não pela ótica da sociedade. É um sentido tanto quanto semelhante ao sentido de Carl Schmitt. E ela retira o seu fundamento de validade numa norma hipotética fundamental. Seria o sentido aí jurídico de Hans Kelsen. A norma hipotética fundamental seria uma norma pressuposta que ela era imaginada no topo de uma pirâmide, certo? Uma pirâmide escalonada das normas, e cada norma inferior ela encontra o seu fundamento de validade na norma superior. Cada norma inferior ela vai encontrando seus fundamentos de validade nas normas superiores. E a Constituição, por não ter nenhuma norma acima dela, ela encontraria o seu fundamento de validade aí na norma hipotética fundamental, tá certo, gente? Então, se esse tema, né, a introdução à Constituição, cair aí na sua prova, provavelmente os tópicos a serem relacionados serão esses, né? Um sentido geral do que representa a Constituição e os seus sentidos, tá certo? Em relação aí ao que pode ser conceituado como Constituição. Para dar continuidade, então, o direito constitucional é esse ramo do direito público que tem por objetivo a constituição de estados nacionais. A Constituição é o fundamento de validade normativo dos estados nacionais. O primeiro princípio, né, nós vamos agora adentrar aos tópicos, adentrar a particularidades em relação a esse tema, que é em relação aos princípios, né? E o principal princípio da Constituição é o da supremacia da Constituição, né? Baseada aí na ideia de Hans Kelsen, a Constituição está acima de todas as outras normas e positivadas, acima dela só a norma hipotética fundamental, que é uma ideia lógica que sustentaria aí o plano jurídico positivo das normas que foram escritas e postas, que seria da Constituição para as normas abaixo, como vocês encontrarão no material de vocês, certo? Então, esse princípio da supremacia da Constituição, ele vai orientando a interpretação da Constituição, que ela não pode, nenhuma norma pode contrariar a Constituição. Por quê? Porque ela seria declarada, nesse caso, como uma norma inconstitucional, ok? Então, nós vamos ficar por aqui, fazer uma pequena revisão. Os 3 sentidos da Constituição. Sentido sociológico, de La Salle. A Constituição ela teria que emanar as forças, os fatores reais de poder, né, para ela não ser uma folha de papel. Sentido político, de Carl Schmitt. A Constituição ela viria de uma decisão política, e não da realidade social. E o sentido jurídico, de Hans Kelsen, a Constituição ela viria aí como uma imposição, né, da norma
hipotética fundamental, ela viria desse fundamento de validade superior, da norma hipotética fundamental, e ela representaria aí uma norma pura, certo? A Constituição ela deveria ser observada aí pela sua supremacia, né, de uma forma pura, independente de outras áreas do conhecimento, independente da antropologia, da sociologia, da filosofia, certo? Então, esses são os objetos de maior questionamento para as avaliações. Tudo bem, gente? Então, nós vamos encerrar agora esse bloco. No próximo bloco, nós damos continuidade ao estudo da Constituição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!